Eu sou Otávio, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu falo sobre teologia, Bíblia e vida cristã. Se você gosta desse tipo de assunto, aproveite já para se inscrever. E no vídeo de hoje eu vou reagir a alguns comentários, os últimos comentários que foram postados aqui no canal. E a gente vai aprender algumas coisinhas aqui com esses comentários. Tem alguns bem peculiares aqui, ok? Então vamos lá. O primeiro comentário diz o seguinte, foi comentado no vídeo Por que não recomendo o filme Oficina do Diabo? Diz assim: esse cara aí viajou na maionese. Todos devem assistir sim o filme. Bom, eu nunca falei que todos não devem assistir o filme. Eu só disse que eu assisti e não recomendo. Aí assiste quem quer, tá? E nesse vídeo, inclusive, onde ele fez esse comentário dizendo que eu viajei na maionese, talvez ele não conseguiu entender, né, o que realmente significa o vídeo. E aí vai achar que eu viajei na maionese. Mas enfim, cada um tem a sua opinião, não é verdade? Vamos lá para o próximo. São comentários, tem alguns aqui bem estranhos, né? Vamos lá. Próximo foi no vídeo onde eu falei sobre o Ed René, quando ele fala que Deus não vai mandar ninguém para o inferno. O vídeo é esse que você está vendo aí na tela, tá? E a pessoa disse o seguinte: então o seu evangelho é certo? Baseado em que você afirma que o Ed René está indo por caminhos errados? Bom, primeiro que não tem como o meu evangelho ser certo porque eu não tenho evangelho nenhum, tá? O evangelho é de Jesus. E eu procuro ensinar aquilo que está na Bíblia, do jeito que está escrito lá. E aí você pergunta, baseado em que você afirma que o Ed René está indo por um caminho errado? Pela Bíblia, simples assim, porque ele está interpretando do jeito dele, atualizando a interpretação dos textos. Ele já deixou isso muito claro em outros vídeos, você pode procurar inclusive nos vídeos dele mesmo. Portanto, é baseado nas escrituras que eu falo que o Ed René está indo por caminhos errados, tá? Próximo comentário foi no vídeo A Diferença entre Ateu e Agnóstico. Ele diz assim: eu sou agnóstico. Eu acredito que Jesus existiu, mas não no Jesus modificado da Bíblia, que eles querem que eu acredito. Aqui talvez esse eles, porque fica interessante, né? Quem são esses eles que querem que você acredita? Sejam os religiosos, os pastores, as igrejas. Ficou bem amplo esse eles aqui, né? Mas veja bem, essa ideia de que a Bíblia apresenta um Jesus modificado, como se na história realmente existiu um Jesus, porque os historiadores confirmam isso, né? Pelo menos os melhores historiadores, que existiu sim um personagem chamado Jesus, mas muitos vão dizer que não é o Jesus apresentado na Bíblia. Por isso que você está seguindo essa ideia aqui, né? Não acredita nesse Jesus modificado da Bíblia. Veja bem, a questão é que se existiu um Jesus histórico, você tem que se questionar por que esse personagem histórico gerou tantos escritos, de onde vem originar inclusive a Bíblia. Mas você pode considerar também os apócrifos. Como que esse personagem histórico chamado Jesus não é o Jesus da Bíblia, porque você acha que ele foi modificado, se esse personagem inspirou tantos e tantos e tantos escritos, inclusive a mudança da vida daqueles que diziam ser seus próprios discípulos, que aí vão dizer que foram os discípulos dele que acabaram inventando ou divinizando esse Jesus histórico. Se você parar para pensar racionalmente, você vai ver que esses argumentos não fazem o menor sentido, tá? Não fazem o menor sentido. É estranho, né? Os discípulos inventarem uma mentira e depois morrerem por causa dessa própria mentira. Ou seja, eles sabiam que Jesus não era absolutamente nada do que eles falavam que eram, mas depois morreram, seus familiares foram mortos, eles foram aprisionados, mas tudo por uma mentira. Então, assim, sabe, é um argumento muito pueril, né, dizer que Jesus histórico é um, mas o Jesus da Bíblia é um Jesus modificado. É bem complicado isso, mas enfim, tem gente que pensa assim, talvez para acalmar sua consciência, porque não quer acreditar no Jesus apresentado nas Escrituras, não é? Um outro comentário no vídeo também, porque eu não recomendo o filme Oficina do Diabo, diz assim: o mal dos protestantes é simplesmente querer a todo custo denegrir e difamar e descredibilizar a Igreja Católica Romana, diga-se de passagem, tá? Inclusive tem um vídeo onde eu falo sobre o que significa a palavra católico.
porque católico não representa exclusivamente a Igreja Romana. Todo esse ódio e inveja disfarçado com palavras pausadas e aparentemente coerentes, é legal você estar usando aí dizendo que eu estou falando, pelo menos aparentemente, de forma coerente, só prejudica suas próprias almas, lamentável. Bom, primeiro que nós não estamos denegrindo nem difamando ninguém, só estou apresentando aqui questões baseadas no estudo teológico das Escrituras. E se a Igreja Romana não segue unicamente as Escrituras, então eu vou sempre estar aqui falando que não está de acordo com as Escrituras. E ponto final. E a questão do filme, eu simplesmente não recomendo exatamente porque é um filme ideológico com temática defendendo doutrinas e princípios da Igreja Católica Romana. Tá bom? É por isso que eu não recomendo. Mas você pode assistir. Ainda no mesmo vídeo, porque eu não recomendo o filme Oficina do Diabo, diz o seguinte, esse aqui é um comentário até contraditório, mas olha só, eu peguei 2 comentários dele porque ele se contradiz. Assistam, esse senhor aí não quer que vocês pensem. É engraçado porque o que eu mais falo aqui em todos os meus vídeos é que você pense, é desenvolver em você a habilidade de pensar. Porque quando você raciocina, você vai atrás de argumentos lógicos. E se você diz que segue a Bíblia, você vai perceber claramente que muita coisa que é apresentada no filme e que é defendida inclusive pela Igreja Católica Romana não está de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque eles não seguem apenas a Bíblia, eles vão seguir a tradição, os ensinos dos papas, dos concílios e tudo mais. Então veja bem, esse senhor não quer que vocês pensem. Eu acho que ele nunca assistiu meus vídeos, mas infelizmente... e ele diz algo aqui interessante. Infelizmente, a lei brasileira ainda permite esse tipo de coisa. O que você gostaria que a lei brasileira não permitisse? A liberdade de expressão, é isso? Você está parecendo o adepto daqueles que usam o símbolo da foice do martelo, não é? Pois é. É estranho. Você queria que a lei brasileira impedisse as pessoas de falarem aquilo que pensam, de defender a sua própria crença, porque é o que você está fazendo aqui, não é? Depois ele diz o seguinte no próximo comentário. Fé católica romana, kkkk, essa foi boa. Ele fala um palavrão aqui. A Bíblia que você usa foi criada pelos romanos. É engraçado, porque você manda as pessoas assistir no comentário de cima e diz que eu não quero que as pessoas pensem e depois você vem criticar a própria ideia que é apresentada no filme, dizendo que a Bíblia que eu uso foi criada pelos romanos. Então, essa é uma outra falácia, tá bom? É uma outra falácia inventada, inclusive defendida pelos próprios membros e padres da Igreja Católica Romana, de que a Bíblia foi criada pela Igreja Romana. Não, meu querido, a Bíblia foi criada pelos apóstolos que serviram a Jesus, que seguiram Jesus, por aqueles que estavam próximos a Jesus e escreveram aquilo que eles vivenciaram. A Igreja Romana, só lá no século IV, é que foi compilar esses textos e juntar esses textos que são os que nós temos hoje, mas os textos já existiam. Então isso é uma falácia sem tamanho e quem fala isso realmente só quer defender a Igreja Católica Romana, ok? Porque não faz o menor sentido. Mas olha o que você diz aqui, pare de propagar o engano. Qual é a verdade então para você? Se o que eu estou falando é engano, qual seria o correto? Qual seria a verdade? Não importa a versão da Bíblia cristã. Todos falam do Messias romano, outra falácia criada por pessoas que não têm o menor conhecimento histórico. Inclusive, alguns dizem que são até professores de história que vão falar que Jesus é uma invenção do Império Romano. Essa é simplesmente o maior absurdo ignorante, né, de ignorância que alguém pode falar, que Jesus é uma criação do Império Romano. Para, né? O diabo só existe nela e na cabeça de quem acredita em Papai Noel. Pois é, tá bom. Um dia você encontra com ele, aí você vê. Aliás, você vai encontrar com o Deus que você está dizendo aqui, depois você vai ser apresentado também ao Papai Noel, tá bom? É complicado isso. Vamos lá, próximo comentário também no vídeo, por que não recomendo o filme Oficina do Diabo? Ele diz assim, o canal tem medo dos evangélicos de se converterem e ir para a Igreja Romana. Eu tenho medo, então eu fiz um vídeo apontando problemas no filme Oficina do Diabo, porque eu tenho medo
dos evangélicos talvez assistirem o filme, se converterem e irem para a igreja romana. Não faz o menor sentido um comentário desse. Primeiro porque eu não tenho medo de absolutamente nada, cada um vá para onde quiser, né? Quer ir para a igreja romana, vá, não tenho nada com isso. Meu canal não é para incentivar ninguém a ser cristão, protestante, nem para desviar ninguém de seitas e seja lá o que for. Só estou aqui apresentando a verdade. Se a verdade esclarecer você olhar no texto bíblico e ver que faz sentido, ok. Então o canal serviu para isso, porque ele serve para alertar. Agora, se você quer seguir suas próprias ideias, aí é com você. Então eu não tenho medo nenhum de evangélicos irem para a igreja católica romana, porque no fim das contas, quem vai para a igreja romana, se diz evangélico, ele na verdade nunca entendeu o plano de salvação. E assim como tem pessoas que saem do protestantismo, que nunca entenderam o que realmente é o protestantismo e vão para a igreja romana, tem milhares e milhares de pessoas que estão dentro da igreja romana e vão para o protestantismo porque percebem que lá dentro está cheio de coisas que não fazem o menor sentido com as escrituras. Próximo comentário, esse agora no filme, no vídeo onde eu falo sobre o filme Oficina do Diabo, né? Eu fiz 2 vídeos, inclusive, a respeito desse filme. Mas vamos lá. Não somos burro como você acha. Bom, eu nunca pensei que as pessoas que estão assistindo o meu canal são burros. Nunca, tá? Eu não faço vídeos para tornar ninguém mais inteligente. O nome do canal é Teologia Inteligente porque... no sentido não é de que existe uma teologia burra, é no sentido de ser uma teologia racional, uma teologia que pensa, de alguém que vai atrás do texto bíblico, já que a Bíblia é a base para toda a teologia cristã, e analisa se o que está sendo dito por pastor, padre, seja lá quem for, está de acordo com o texto. Por isso, teologia inteligente, teologia que pensa, teologia que vai atrás das fontes, vai atrás do que está na Bíblia, para ver se é daquele jeito. Então eu não penso que ninguém é burro aqui, e eu não fiz esse vídeo para imaginar que talvez você seja burro, tá? E então vou esclarecer sua mente. Não vi o filme, mas ainda vou ver. Olha só que coisa, você nem viu o filme ainda? Você nem viu o filme. Tá percebendo? E vem criticar num vídeo onde eu estou comentando sobre o filme. Você deveria primeiro assistir o filme para depois comentar, tá? Na vida temos que saber o máximo sobre esse mundo para tirarmos nossa própria conclusão. Você não pode tentar manipular as pessoas e esconder aquilo que temos direito de saber. O que é que eu estou escondendo? O que é que eu estou escondendo? Eu estou proibindo as pessoas de assistir o filme? Eu estou escondendo alguma coisa? Eu nunca escondi nada. O que eu tenho para esconder? É estranho esse tipo de comentário. Eu acho que pessoas que entram no vídeo, sabe? Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas elas vão comentar aquilo que está na cabeça. Porque são tantas coisas que não faz o menor sentido, né? Sou protestante, olha só, sou protestante e todas as denominações estão corrompidas. Então, eu concordo com você que existe problema em todas as denominações, mas quando você diz todas estão corrompidas, o que você quer dizer com isso? Principalmente quando se trata de dízimo. É verdade, o dízimo se tornou uma moeda econômica, um sistema econômico de grandes denominações, mas não são todas as igrejas que estão corrompidas por isso. Os pastores estão vendidos para o sistema. Como assim? Você está generalizando que todos são assim? E querem esconder as verdades. Pois é, se forem falsos pastores, falsos cristãos, vai acontecer isso mesmo. O problema é que você está generalizando bastante aqui, né? Eu acho que primeiro assista o filme, pensa bem no que você está comentando, né? Porque tem muita coisa que não faz o menor sentido. Agora no vídeo, eu estou falando filme toda hora. Vamos lá, no vídeo 5 heresias de Witness Lee. Olha só o que foi comentado aqui. Se tivesse pregando o evangelho, seria melhor. Esse é o jargão de todos aqueles que não entendem o mínimo do que é cristianismo. Ou do que é teologia e do que é apologética. Inclusive, tem um vídeo onde eu já falei sobre isso, a importância da apologética, eu vou deixar aqui em cima ou na descrição, você assista. Porque as pessoas geralmente pensam que quando você está falando dos problemas que existem em seitas, em grupos denominacionais, apontando pelas escrituras e falando, olha, tá vendo que essa prática, tá vendo que esse ensino não faz sentido com a Bíblia? As pessoas acham que você está atacando, que você devia estar pregando o evangelho. Ora, mas que evangelho? Qual evangelho? Porque todos estão por aí pregando um evangelho. O evangelho das Testemunhas de Jeová, por exemplo, não é o evangelho bíblico. O evangelho dos adventistas não é um evangelho 100% bíblico. E aí, qual é o evangelho que eu deveria pregar?
Porque o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso, pregando o verdadeiro evangelho e apresentando, olha, isso aqui está errado, isso aqui você não deveria seguir. Isso é apologética, defesa da fé. Então esse jargão, sabe, de gente que parece querer se mostrar que é muito santo, quando vê alguém criticando e falando realmente, mostrando os problemas, fala, você devia estar pregando o evangelho. Como se a gente não estivesse pregando o evangelho. Já que você está falando que eu devo pregar o evangelho, eu pergunto para você, quantas pessoas você já evangelizou e já levou aos pés de Cristo? É muito importante a gente tomar cuidado com o que fala e com as acusações que nós fazemos aos outros, porque com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Inclusive tem um vídeo aqui onde eu já ensinei a respeito disso. Crente pode julgar, vou deixar ele aqui na descrição também para você assistir. Crente pode julgar, porque com a mesma medida que eu julgo o outro, eu também sou julgado. E quando eu falo aqui sobre problemas de outras denominações, eu estou aberto a ser acusado por eles da mesma medida e não me importo com isso, porque a minha base é nas Escrituras. Então vamos para as Escrituras, vamos analisar o que está nas Escrituras, vamos ver o que o texto está falando, e aí a gente decide então dentro desse debate, dentro desse apontamento das Escrituras, o que está mais de acordo com as Escrituras. Então, sim, quando eu falo dos erros dos outros, os outros também podem falar dos meus e apontar os meus. Isso é normal, tá? Então, quando você fala assim, se tivesse pregado o evangelho seria melhor, eu pergunto, quantas vezes você está pregando o evangelho? Quantas almas você já levou até Jesus Cristo? Porque eu estou em paz com relação a isso. Porque eu prego o evangelho e graças a Deus já vi muitas e muitas pessoas chegarem ao evangelho verdadeiro, entregarem suas vidas a Cristo, serem transformadas, não por méritos meus, mas simplesmente por graça do Senhor em ter me usado em levar o evangelho, tá bom? Então reflita nisso aí. Um outro comentário que foi feito aqui no vídeo, porque não recomendo o filme Oficina do Diabo, você está vendo que tem muitos vídeos repetidos, né? Porque são os últimos comentários que eu selecionei. Ele diz o seguinte, e sobre o Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, o que diria? Ele está falando aqui sobre o livro de C.S. Lewis. Deixa eu pegar ele aqui para você ver esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é de C.S. Lewis. O que acontece é que o filme Oficina do Diabo, ele foi claramente baseado na ideia desse livro. Só que esse livro aqui, C.S. Lewis, é um escritor protestante. E o que Oficina do Diabo fez foi retirar todas as referências ao protestantismo e readaptou a obra claramente baseado neste livro, mas não deu crédito nenhum para C.S. Lewis, tá? Então é isso. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz é um livro bom, é ficção, é um livro bom, né? Por quê? Porque ele apresenta algo bem mais real do que o filme Oficina do Diabo apresenta. E aí você tem que considerar também que o filme foi baseado na ideia de C.S. Lewis, mas alterou para se tornar um filme totalmente ideológico da doutrina católica romana, tá? Vamos para o próximo aqui. Mais um no filme, né? Porque no vídeo, porque eu não recomendo o filme Oficina do Diabo. Se o senhor fosse inteligente, olha só, não seria protestante. Então ele está dizendo que eu sou burro por ser protestante. Tá vendo? Eu sou ignorante porque eu sou protestante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você entendesse o que Jesus está falando com esse texto, você não usaria ele para falar o que está falando. Porque esse texto ele tem um contexto e você precisa entender ele dentro de um contexto, né? Mas as pessoas ficam repetindo o que os outros falam, né? E é assim mesmo. Então, se o senhor fosse inteligente, não seria protestante. Eu poderia dizer a mesma coisa para você. Se você fosse inteligente, você não seria o que é. Enfim, que eu não sei o que é que você seja. Olha, pelo menos tem um comentário positivo aqui agora, né? No vídeo, todas as coisas serão acrescentadas. É uma aula que eu estou dando, se você quiser assistir também, depois você vai lá assistir um vídeo antigo já, que diz, e o comentário diz assim, uma bênção os estudos, muito bom para a glória de Deus. Pois é, pelo menos, de vez em quando aparece alguns comentários positivos, né? Mais um comentário aqui, já estamos indo para o final, tá? O vídeo já está ficando grandão. Mas olha só que coisa. No vídeo 5 heresias de perdição, diz o seguinte, realmente esse pastor não entende nada de adventismo. É o argumento de sempre.
Quando você levanta um questionamento, especialmente contra os adventistas ou testemunhos de Jeová, eles vão dizer, esse aí não entende nada. Não entende nada. O que é engraçado é que, como a gente estuda muito essas questões, vai ler os livros e vai nas fontes, a gente acaba sabendo muito mais do que os membros do próprio grupo adventista ou testemunho de Jeová. Eles ficam ouvindo apenas o que os pastores falam nas igrejas, e é lógico que os pastores não vão falar todos os detalhes, não é? Das heresias, das coisas estranhas que a profetisa ensinou, as coisas estranhas que a sociedade Torre de Vigia ensina, né? Então, tanto adventista, testemunho de Jeová, mormons. Então, sempre o argumento é esse, né? Vocês não entendem nada de adventismo. Deve ser um guardador do domingo. É sempre a mesma coisa. Irou-se o dragão, né? Contra a mulher, contra a igreja. Enfim, nós somos a igreja que guarda os mandamentos, né? Deve ser um guardador do domingo, sem base bíblica para sua guarda. Chulo. Olha só, me chamou de chulo. Esse é um adventista, né? Não gosta quando a gente apresenta os problemas. E eu convoco você a analisar. Vai atrás. Existem muitos vídeos hoje espalhados pela internet mostrando os milhares de problemas dentro das doutrinas adventistas. Tá bom? Mas se você quer seguir, continue. Seja feliz. É assim, né? E o último comentário aqui, só para a gente encerrar. E esse aqui provavelmente é de uma testemunha de Jeová, porque está no vídeo onde eu falo sobre o STF ter aprovado lá os testemunhos de Jeová recusar transfusão de sangue. E onde eu explico que a transfusão de sangue não tem nada a ver com o que as testemunhas de Jeová falam. Mas ele diz o seguinte, você é um falso pregador e falso profeta. Sempre que a gente aponta os problemas das testemunhas de Jeová, eles vão dizer que eu sou um falso pregador, um falso profeta, né? É sempre assim. Mas graças a Deus, através desse falso pregador aqui, muitas pessoas, seja do adventismo, seja de testemunho de Jeová, seja de outras seitas, já tiveram seus olhos abertos e perceberam a armadilha em que eles estavam caindo, né? Muitos estavam amarrados dentro do adventismo, da testemunha de Jeová, e foram libertos. Pelo que eu falo? Não, porque eles foram analisar nas escrituras e perceberam que o que está nas escrituras é que é o certo, e não o que vem da torre de vigia, não o que vem do corpo governante, e nem o que vem da profetisa Ellen White, dos adventistas, tá bom? Então, se eu sou um falso pregador para você, ok, já fui para vários, mas muitos que me chamaram de falso pregador acabaram percebendo que era verdade o que eu estava falando, tá? Agora, falso profeta, bom, eu teria que pelo menos me chamar de profeta para eu ser um falso profeta. Nunca falei que sou profeta e não sou profeta. Então é impossível eu ser um falso profeta, porque nem profeta eu falo que sou, ok? É isso aí, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre a Bíblia e não comentar coisas tão sem sentido como às vezes eu vejo aqui nos comentários, por que você não faz um curso de teologia? Por que você não vem estudar comigo para analisar realmente o que eu ensino? Nós temos um conteúdo esquematizado. E sim, eu estou vendendo curso. Eu vendo curso mesmo, porque é um conteúdo especial. Aliás, se você acha que é errado vender curso, assista uma aula de graça, tá? Sobre interpretação de texto, sobre aquele versículo antes de você vir colocar aqui nos comentários, de graça recebeste, de graça dai. Vai assistir a aula que está de graça liberada aí para você entender o que é interpretação de texto. E aí você nunca mais vai usar esse texto de graça recebeste, de graça dai. Então sim, eu estou vendendo um curso porque é um curso que foi preparado com uma sequência especial de aulas. Quem está fazendo o curso está gostando, e se você fizer, você vai entender o que realmente é teologia, realmente o que a Bíblia está ensinando, e não será mais enganado, seja por seitas, por profetas, por apóstolos e tudo mais. Você mesmo vai descobrir o que é a verdade, você mesmo vai ter habilidade para preparar sermões, para entender as Escrituras e descobrir por você mesmo como é maravilhoso entender de verdade as Escrituras. Então, se você quiser, link está aí na descrição, faça sua matrícula, será um prazer ter você como aluno. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. E, aliás, se você deixar comentários aí, quem sabe, no próximo reagindo aos comentários, eu reajo ao seu. Abraço!